Oi, gente, bora fofocar. No vídeo de hoje é um assunto extremamente sério e extremamente importante que a gente vai falar. Aconteceu uma situação muito chata com uma influenciadora que já tinha viralizado de uma forma totalmente negativa e totalmente ruim, que ela tinha viralizado antes, quando o filho dela não tinha conseguido cortar um pão no Outback. E aí teve todo aquele burburinho, toda aquela fofoca, todo aquele meme em cima do menino, e ela não gostou, tinha pedido pra pararem de fazer bullying com o filho dela e tudo mais, que ele sabia sim cortar pão, piriri pororó. Dessa vez é uma coisa muito pior, muito mais revoltante do que simplesmente não saber cortar um pão. Dessa vez ela viralizou de uma forma totalmente negativa depois do filho dela ter feito bullying com um professor. Aparentemente hoje a gente vai conseguir assistir os vídeos sem barulho de computador, mas a todo momento ele está tentando me boicotar. Mas vamos assistir aqui ao vídeo dela, né, o que gerou toda essa polêmica, e vamos tirar nossas próprias conclusões do que a gente acha que realmente aconteceu. O primeiro vídeo pra gente assistir e ver o que de fato aconteceu. Hoje a escola do Guilherme me ligou, hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Eu falo com a Tamara, aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Não consigo. O colégio do seu filho liga pra você, você não atende. Você não tem um número salvo do colégio do seu filho. Porque se é uma diretoria, se é um responsável, um supervisor, você tem que ter o contato salvo do colégio do seu filho, né? Para algum tipo de emergência, sei lá, gente, qualquer coisa. E aí quando eles solicitam que ela vá ao local, ela fala que não consegue, que não pode ir. Estou em viagem a trabalho e não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar ser por telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Entendeu? Pelo menos ela estava no trabalho, né, gente? Ela falou que não poderia comparecer porque estavam em uma viagem para trabalho. Pelo menos isso. Ok, me precipitei um pouco. Mas assim, é bastante legal que ela mandou o print e já foi falar com o filho dela. Até porque se isso já é do normal, já é do cotidiano deles, significa que eles têm uma relação de comunicação muito boa. E querendo ou não, isso é bom, né? É bom você ter uma relação de comunicação com seu filho. Porque eu já ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica, estavam caminhando. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga e de repente a gente olhou para dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Esse foi o que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles. Duvidosa? O que seria uma fisionomia duvidosa, gente? Porque tem tanta coisa errada nesse vídeo que chega a ser engraçada. Por que ele tava rindo do professor? Por que ele iria rir se ele fosse parecido com algum amigo dele, que se lembrasse algum amigo dele? E por que algum ser humano teria a aparência duvidosa? Tipo, como é que você fala assim de uma pessoa que ela tem aparência duvidosa, que a pessoa tem uma fisionomia duvidosa? Deram risada do professor e do amigo deles, consequentemente. O professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines.
É isso. Enfim. Eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada. Porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Como assim, querida? Tá tudo bem? Tipo, gente... E ela fala assim, não, tá tudo bem dar risada das pessoas, tá tudo bem fazer chacota com o professor, desrespeitar o professor, a pessoa que leva ensinamento para o meu filho. Tá tudo bem, gente, eu não vou crucificar meu filho por isso. Minha filha, tá tudo errado, na verdade. Não tem nada certo. A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. E presta bem atenção, você ri, você comenta. Negativo, moça. Negativo, moça. Eu não dou risada a ninguém, eu não falo... Eu não faço isso não que você tá falando. De apontar pra pessoa e falar que ela tem uma fisionomia duvidosa e ficar rindo. Do defeito dos outros, você julga os outros, então se reserve aqui no direito da tua insignificância, que você também julga as pessoas. Eu acho que você tá tirando as pessoas por você. Eu acho que você tá querendo justificar algo injustificável por algo que você faz e que você acha normal. Sendo que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Tanto que você não estaria levando esse hate, essa proporção de julgamento de hate, se as pessoas não concordassem com você. E não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Ela fala a todo momento como se fosse alguma coisa extremamente banal, como se fosse algo extremamente desnecessário o colégio ter ligado pra ela pra estar falando sobre isso. E dá pra ver pela tonalidade que ela fala, como ela... pelas nuances dela, que ela tá tipo assim, ai gente, nada demais. Tipo assim, o colégio me ligou pra falar sobre uma besteira dessa, sabe? Tipo isso. Os valores estão realmente extremamente divertidos, porque nunca que você vai ver isso. Tipo assim, na minha época, na época da minha mãe, da época da minha avó, nunca que um professor ia ser desrespeitado nesse nível, de você dar risada da cara do professor. Sendo que o professor ele já tem que passar por diversas situações. Dar aula é extremamente difícil, fazer uma turma de 40, de 50 alunos prestar atenção na aula é extremamente difícil. Então, assim, ser professor é difícil. Você já não é nem muito bem remunerado por isso. Pra você estar falando que dá risada do professor, gente, eu tenho tias professoras, tá? E eu sei o que elas passam. Tenho tia professora que é de criança pequena, né, de ensino fundamental e de pré-adolescente. E a gente sabe que quando se trata de pré-adolescente é 3 vezes pior. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo, com cada um. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois. Claro, porque é extremamente normal um professor, que é um ser adulto, se portar como um adolescente, tal como seu filho. Sim, porque faz total sentido que ele faria algo desse nível e que não só ia agir como um adolescente, como uma criança, que ele ia devolver a ofensa pro seu filho. Com certeza ele faria isso. Não, com certeza você está extremamente certa. Assim como o fato de seu filho não saber cortar um pão, ele foi crucificado na internet, porque, né, não saber cortar um pão parece algo tão básico, como abrir uma porta, como abrir uma geladeira. E ele não sabia cortar um pão e você simplesmente enlouqueceu porque a internet... Meu Deus, esse computador faz muito barulho. Cara, para de me gongar, pelo amor de Deus, cara. Ai, chega, perdi a linha de raciocínio. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor não achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá, falar pra diretora. Aí a diretora foi, falou que isso era inadmissível, ele darem risada do professor. De fato, gente, não é
uma atitude legal, dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter ter sido pego, na verdade. Porque a gente até dá risada do defeito do outro, mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro, porque aí também é demais, né? Aí é demais, você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você, é demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. Se nem você acredita na versão do seu filho, imagina a gente. Imagina a gente acreditar nessa versão que foi só isso que aconteceu, que foi simplesmente isso, uma coisinha besta, uma coisinha boa. A questão não é exatamente essa. A questão é que a escola acha que para resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente para falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. Resumo, o professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Nós voltamos. Ah, que legal, seu filho pode rir do professor, mas o professor não pode gritar com ele. Eu não entendi as vertentes do seu argumento, porque você falou que o professor poderia bulinar seu filho, né? Bulinar seu filho. Devolver na mesma moeda, mas gritar não pode. Gritar não pode, gritar não tá permitido, gritar não faz parte do acordo, não faz parte da matemática que você fez na sua cabeça. Entendi, faz todo sentido, com certeza. Agora, essa questão também que ela falou que o ruim foi eles não serem pegos. Meu Deus do céu, gente. Voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado, é igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Entende? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Foi pego por estar rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, não. Gente, é tanta coisa absurda em um vídeo só que fica até complicado comentar cada situação que a gente viu, cada ponto que ela citou, de verdade. É muito complexo, é muita informação pra minha cabeça, de verdade. E ela falando que fazia coisas muito piores na época dela, tipo assim, como assim, querida? Que tipo de coisas piores você fazia? Ai, gente, é muito complicado, muito complicado. E é claro que a internet não gostou nada disso que ela falou, não gostou nada da forma que ela agiu com tudo isso, até porque é uma situação bem errada mesmo. E ela ainda respondeu alguns comentários e deu mais um pouco, né, da opinião dela, do que ela achava, enfim. A gente vai ver alguns desses vídeos que ela respondeu, acho que 2 vídeos que eu separei pra gente ver, e depois a gente vai ver mais ou menos como foi que a internet reagiu, como as pessoas reagiram a isso, o que foi que elas falaram decorrente de toda essa situação, tá bom? Aí como 2 cabeças pensam melhor que uma, olha aí o que a escola poderia fazer. Eu jamais iria me opor a isso, e com certeza eles iriam. Ah, eles trabalham no período da tarde, tem que chegar todos os dias 10 horas da manhã e ajudar na cozinha, por exemplo, a fazer a merenda escolar. Eu quero ver se os alunos não iriam aprender as coisas. Aí, o que eu estou criticando é que existe hoje em dia uma falta de autoridade na escola e existe sim um mimimi enorme em volta de várias coisas. Mas existe a falta de autoridade, entendeu? Então, é isso. Coloca pra trabalhar, pra ver se eles não vão rapidinho se endireitar as veredas deles. E quem tá comentando o contrário, tá pegando vídeo de gaiato, eu não vou nem me dar o trabalho de responder, mas eu sou completamente a favor. Ou devolva o trauma, eu achei essa ideia muito genial. Muito genial, inclusive. Mais genial do que devolver o trauma. O comentário da pessoa foi o seguinte: eu era da sua opinião até trabalhar em uma escola, amiga. O tanto de desrespeito que o professor tem que aguentar é surreal. E é basicamente isso que eu falei, né, gente? O
professor ele já tem que passar por tanta coisa e ainda ser desrespeitado, e ainda ter aluno que fica rindo, desmoralizando, falando mal. Isso é um absurdo tão grande, gente, tão grande. A pessoa só tá lá fazendo o trabalho. Ele tá proporcionando educação, conhecimentos para as crianças, né? Para os filhos de vocês. Então isso é bizarro, muito estranho. E o fato dela falar que coloca as crianças para trabalharem. Os colégios hoje em dia já não tem mais controle, né? Tá muito mimimi, que não sei o quê. Minha querida, pelo amor de Deus, a escola não foi feita para educar seu filho, a educação vem de casa. Se você não consegue dar educação dentro de casa pro seu filho, ele não vai saber se comportar no colégio realmente, tá bom? E assim, dá pra ver exatamente da onde é que vem tudo isso que tá se passando. Porque nossos filhos, eles são um espelho da gente. Claro que cada um tem seu desenvolvimento pessoal, cada um é um ser próprio que pensa, pensante, sabe? Um ser próprio pensante que vai tomar suas próprias decisões, que vai fazer as suas cagadas, ainda mais um adolescente que não tem muita noção do mundo. Mas assim, as crianças, os adolescentes são espelhos da gente. E você demonstra que é conivente com certos tipos de coisa. Tipo assim, faz bullying só não é descoberto. Dá risada das pessoas só não deixa respingar em mim. Tipo assim... Obrigada, você me salvou. Dá risada, faz bullying. Gera um preconceito, gera um trauma psicológico numa pessoa. Mas assim, só não deixa que descubram que você fez isso, sabe? Faz isso no off. Faz isso escondidinho. Tipo, gente, pelo amor de Deus, como é que uma pessoa acha isso normal e fala abertamente sobre isso como se tivesse certa? É uma coisa assustadora, sabe? É um negócio meio estranho. Mas bora ver outro comentário. Amiga, na minha época... Amiga, na minha época também, eu ia sair chorando da escola. A professora ia me humilhar em todos os graus e níveis possíveis. E traumas que eu achei que não teria, eu ia ter. Porque eu tinha uma professora, duas professoras, elas eram gêmeas. E elas tinham meio que a mesma personalidade. A que era mãe era mais dócil. A que não era mãe era mais terrível. Gente, o que essa mulher desbloqueou de trauma nos adolescentes não tá escrito. E assim, todo mundo ama ela hoje em dia. Mas, de verdade, eu sei que hoje em dia a lei não permite isso, né? A lei não vai permitir isso. E pra quem tá perguntando, né? Mas se você não gosta que grita, você não ia deixar ele desbloquear trauma. E assim, eu ia zoar ele. E assim, ia deixar assim. Sabe por que eu ia deixar? Porque ele procurou. O grito é uma outra questão interna, é minha. Porque eu tenho trauma com grito. Qualquer pessoa que grita comigo, ela destrava um lado meu que, olha... Gritou comigo, eu fico possuída. É instantâneo. Mas o trauma, eu ia ajudar, eu ainda ia contar pro professor aonde que atinge ele. De verdade, eu não sei o que falar pra vocês. É um absurdo atrás de um absurdo. Uma coisa, tipo, muito sem sentido. Muito sem sentido, muito... Meu Deus do céu. Tipo assim... porque na minha época acontecia coisas muito piores. Minha filha, mas não é porque na sua época acontecia coisas piores que significa que é certo, que significa que é normal, sabe? Isso tá totalmente errado. Não é porque acontecia na sua época coisas muito piores, os professores faziam coisas muito piores, que significa que é certo. Só pelo fato de você falar que tem trauma com grito. Por que você tem trauma com grito? O que aconteceu naquela época de escola que você não tá contando pra gente, que te traumatizou de uma forma tão absurda que hoje em dia você não suporta grito, sabe? Isso tudo são traumas, são bloqueios emocionais e tudo isso causa coisas muito piores. Isso reflete quem você vai ser como adulto, isso reflete quem você vai ser como ser humano no geral. Então, assim, é muito complexo, é muito complicado. Você fala coisas absurdas e acha que isso não vai ter consequência. E tem consequência. Tá? Enfim, gente, eu não quero me estressar muito nesse vídeo. Não quero falar muito assim, porque aí eu acabo me exaltando um pouco e falo demais.
Mas enfim, é um assunto que mexe muito comigo, eu acho que é um assunto que mexe com todo mundo, porque eu fui uma pessoa que sofri bullying e eu posso garantir pra você que não foi algo normal, que não foi algo legal, que não foi algo que eu gostei, geram traumas pra mim até hoje. Então, tem coisas que até hoje eu lembro e tem coisas que eu tenho um bloqueio emocional muito grande e eu não sou muito de confiar nas pessoas por causa de muitas das coisas que eu passei. Então, alguém ri de você, de uma situação sua, de uma aparência sua, sabe? Isso é complicadíssimo, isso dói, isso machuca. Isso reflete muito em como você vai reagir depois, em como aquilo vai se tornar algo negativo pra você, em como você vai se olhar no espelho e ver algo negativo em você. Enfim, vamos assistir a opinião das pessoas, o que eles acharam, o que eles falaram. Vamos começar com o vídeo da Isabela, que ela falou sobre isso e foi um dos vídeos que mais viralizou sobre o assunto. Play. Ah, porque é normal as pessoas rirem das outras. O meu filho riu do professor na escola, mas isso é normal, quanto mimimi. Sabe o que vai ser muito engraçado? O que vai ser também normal, eu espero que você encare com normalidade. Quando seu filho chegar em casa com uma porrada de cada lado, igual o blush que você passa, que você não sabe nem passar um blush, e aí o dele não vai ser... Meu Deus do céu. Maquiagem vai ser porrada mesmo, porque vai chegar uma hora que ele vai rir de alguém e esse alguém não vai gostar, porque vai ser escroto tanto quanto seu filho e vai dar-lhe um pau nele. Aí eu espero também que seu filme você mostre aqui pra gente. Esse tipo de mãe esquece que se ela pode criar um filho babaca e sem noção, outras pessoas também podem. E quando o filho dela bater de frente com uma pessoa mais sem noção do que ele, aí eu quero ver se ela vai achar mimimi. Porque se ele estivesse mesmo num colégio quando eu fosse adolescente e eu visse ele rindo de algum professor, ele ia descobrir o significado de bullying comigo. Ah, mas é porque a fisionomia do professor é duvidosa. Mas deixa eu te falar, eu tenho certeza que por ele ser professor, a voz dele é bem agradável, porque a sua é insuportável. Não dá pra escutar, eu mesma não consigo escutar, tipo assim, 2 minutos do seu vídeo. Porque a sua voz é tão insuportável igual a você, é uma voz tão enjoada, que Deus me livre, menina. Vou te falar um negócio, se a sua fisionomia também não é isso tudo, não. E claro que o que eu tô falando não é bullying nem nada, né? Porque isso não existe no seu mundo. Afinal de contas, você sofreu bullying a vida inteira e você sobreviveu. Não é mesmo? Ah, pois é. Você, como uma adulta, deveria saber que não dá pra ter só defeito. A gente tem que ter uma qualidade ou outra. Mais chata, sem carisma, sem sal. Acha que é normal desrespeitar professor. Não sabe passar blush, ainda fica falando merda na internet. Aí fica realmente muito complicado, sabe? Mas é bom quando esse tipo de coisa acontece pra eu reforçar sempre uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Cuidado com quem vocês dão fama na internet. Porque tem ratazana que quando sai do esgoto não sabe o caminho de volta. Aí fica por aí, perdido e fazendo merda. É isso que eu falo pra vocês. Meu Deus do céu. Isabela, eu não consegui respirar enquanto você falava, mulher. Meu Deus do céu. Gente. Mas assim, realmente, né? Concordo com 2 coisas que ela falou. O dia que o filho dela aparecer em casa machucado porque apanhou na rua, porque assim, gente, toda solução pra um doido é um doido e meio. Não estou querendo que aconteça, não estou, pelo amor de Deus, não. Mas isso pode acontecer. O que mais tem é gente doida e tem gente pior ainda do que a gente imagina. Toda vez que a gente acha que achou alguém ruim, existe alguém pior. Então, o dia que ele tomar uma surra de alguém na rua porque tava rindo, porque tava fazendo bullying, aí sim a coisa que vai ficar feia, sabe? Então, tipo assim, a gente não tá falando nem só da questão dele melhorar como ser humano e você também melhorar como ser humano, mas na questão de acontecer coisas piores. Tem gente que anda armado na rua, gente. A gente não tá no coração de ninguém pra saber. Vocês entendem esse tipo de coisa? Então, assim, realmente ele pode estar correndo perigo, né? Se for pensar por esse lado. E na questão de... Eu sou muito, a pessoa que mais fala sobre isso sou eu. Eu falo isso direto, principalmente no Instagram, que as pessoas dão fama pra qualquer pessoa. Dão fama pra qualquer ser humano que eles acham meramente engraçado e meramente, sei lá, divertido. Eu não sei, eu realmente não sei. A internet tá virando uma terra de, tipo, qualquer pessoa sem noção consegue ficar famosa. E eu não tô falando de você, mas tô falando assim no geral mesmo.
Qualquer pessoa consegue se tornar influenciador e às vezes a gente vê um canal pequeno, uma influenciador pequena que realmente tem valor, tem, sabe, coisas a agregar e não consegue, não tem visibilidade. Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. De quem a gente vai entregar fama, quem a gente vai entregar poder, porque isso é poder. Fama é poder. Enfim, bora que assistir as pessoas um vídeo aqui de opinião da galera. Play. Rua só não seja pego. É esse o tipo de criação que essa mulher que se diz mãe está dando pro filho dela. E aí eu falo uma coisa pra vocês. O meu filho vai ter exatamente a mesma criação que eu. E eu só torço do fundo do meu coração que o seu filho um dia ele encontre alguém mais maluco que ele. Aí ele vai se pôr no lugar dele. Só que aí você não vem choramingar na internet. Porque filho meu vai aprender o seguinte, que a partir do momento que ele colocar o pé pra fora de casa, que ele deve respeitar os outros. E caso ele não respeite, se ele levar uma coça na rua, que ele não venha choramingar no meu ouvido. Mas que ele também não aguente desaforo, tá? Que se ele encontrar um filhinho de mamãe igual o seu, folgado por aí, que ele seja mais maluco do que o teu filho. Só que aí você não vem choramingar na internet, não. Eu torço fielmente para que o seu filho um dia ele tenha discernimento das coisas. Porque você ensinar para ele que a única coisa que ele não deve fazer é ser pego, para esse moleque fazer uma coisa muito errada por aí e normalizar o fato de, mas tá tudo bem eu fazer isso que foi muito errado, minha mãe não descobriu, tá? Disso daí, para uma coisa muito errada, é um pulo. Assim, a gente vai saber diferenciar o que é uma coisa muito errada do que é pouco errado. Pra ele tudo é errado. A gente não tem que ensinar que tipo, isso aqui é menos errado, que não sei o quê. E que se você fizer, só não seja pego. Se você fizer, só não deixe eu descobrir, só não deixe respingar em mim. Gente, isso é muita maluquice. Porque, tipo assim, coisa errada é coisa errada. Sabe? Não é pra estar normalizando esse tipo de coisa. É um pulo. Você tá lidando com um adolescente de 15 anos de idade que ainda não tem discernimento correto das coisas por conta da merda da tua criação. Porque você normaliza coisa errada dentro da sua casa. E porque você acha normal. Porque eu sofri bullying a vida toda e eu tô inteira. Você não tá inteira, amor. Você tá toda quebrada, você tá toda ferrada por dentro. Porque pra você ter essas falas problemáticas, a gente vê o que o bullying faz com a pessoa. Porque já que você sofreu tantos anos de bullying e você tem essa cabeça de bosta, a gente vai descobrir agora quem que seu filho vai ser no futuro e vai ter a mesma cabeça de merda que você. Porque o seu filho é a mesma pessoa que você é. Ele é exatamente a tua cópia. E não, a culpa não é 100% dele, a culpa é sua. Pela sua criação, pelo que você ensina dentro de casa. Você tá criando um inútil que não sabe cortar um pão e aí você vem choramingar na internet que estão zoando meu filho e tá sendo hipócrita o suficiente de na hora de seu filho zoar uma pessoa que está apenas trabalhando para levar o sustento para dentro de casa, você inventar de passar pano com a desculpinha de que seu filho é adolescente e que todo mundo faz isso. Nem todo mundo é mal educado igual você e o seu filho. Você pode ter certeza absoluta que eu nunca desrespeitei um professor na minha vida. E que caso o filho meu um dia faça isso, a coça que ele vai levar dentro de casa, ele nunca vai esquecer. Vai ser uma só, mas ele não esquece. No dia seguinte, ele não consegue ir pra escola de tanta dor que ele vai estar sentindo. Letícia, mas a gente não pode normalizar. Filho meu, quem vai educar sou eu. Se você é homem o suficiente pra fora de casa rir da cara dos outros e desrespeitar a gente que tá trabalhando, dentro de casa você vai ser homem pra aguentar as consequências. E é assim que a vida funciona. Eu espero, sinceramente, que a vida trate o seu filho da mesma forma que ele trate outras pessoas. É só o que eu desejo pra ele. E pra você, o mesmo. Que a vida te trate da mesma forma que você trata as pessoas. Tá bom? Só isso que eu desejo pra você. E se isso vai te confortar ou te deixar assustada, eu já não sei. Palhaçada. Gente. Todo mundo extremamente revoltado. Ninguém gostou do pronunciamento dela. E não tem nem como gostar, não tem nem como apoiar, achar bonito, porque realmente extremamente duvidoso, né? Extremamente duvidoso o posicionamento dela, a forma que ela agiu com toda a situação. E assim, essa questão do ela sofreu bullying, ela tá inteira, eu realmente
concordo, tá? Você não tá inteira não, minha filha. Você tá extremamente quebrada, você está extremamente despedaçada. O bullying transformou você em uma pessoa horrível. No quesito de achar como as coisas funcionam, sabe? Não, tipo... Assim, é impressionante, mas... Ai, gente, enfim. É que eu realmente tô muito... Esse assunto tá realmente mexendo tanto comigo que eu não tô tendo nem opinião pra falar. Não tô conseguindo formular uma frase corretamente. Mas, assim... Sabe aquela frase que a gente já conhece, que todo mundo conhece, que é o sonho do oprimido é se tornar opressor? Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é realmente isso, que você foi tão oprimida, você sofreu tanto bullying, que agora você acha certo e normal seu filho ou você fazer isso. Só que não é certo, não é normal, sabe? Não tá correta essa situação. Vamos ver mais um vídeo aqui, e essa influenciadora, ela também é mãe, e ela deu a opinião dela. Influenciadora que fez um vídeo, ela é mãe, inclusive já compararam a nossa maternidade várias vezes, porque nós somos incisivas e tudo mais. Eu não a conheço a família dela, não conheço como é o dia a dia dela, eu não conheço nada sobre ela, mas o pouco que eu vi nesse vídeo que ela postou a respeito do filho dela, das atitudes do filho dela na escola, e a visão dela sobre tudo isso, me fez ter certeza que eu jamais quero ser comparada. Pra quem não está entendendo, uma influenciadora que é mãe contou que a escola ligou pra ela contando que o filho e o amigo estavam andando pelo colégio, avistaram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa e deram risada dele. E aí o professor viu, chamou eles na coordenação. Eu cresci com uma professora... Eu ainda muito em choque dessa questão da fisionomia duvidosa, da forma que ela falou disso, sabe? Tipo, gente, o que seria uma fisionomia duvidosa? O que ela considera uma fisionomia duvidosa? O que o filho dela considera uma fisionomia duvidosa? Professora dentro de casa, e sempre me orgulhei muito da minha mãe. Ela sempre amou o que ela fez, ela dedicou mais de 20 anos da vida dela sendo professora. E me preocupa muito ver essas gerações de mães que não conseguem entender o quão difícil é ser professora hoje em dia, o quão difícil é ser uma instituição escolar hoje em dia, porque os pais estão perdendo completamente a noção. Essa mãe deveria sentir vergonha do que o filho fez. Que os filhos fazem nas escolas, sendo que tá totalmente errado. Sendo que antes, quando um professor traria um tipo de assunto desse para os pais, eles com certeza iam conversar com o filho e não culpar a instituição por que estava acontecendo, porque ela, querendo ou não, culpou a instituição. Falou que eles não estão sabendo lidar com as crianças, sendo que você que tinha que sentar com seu filho dentro de casa, conversar e explicar que o que ele fez foi errado, que o que ele fez não tá certo. E não só por zoar. Bullying de qualquer forma, para qualquer pessoa, não é legal. Só que você fazer uma brincadeira de mau gosto com um professor que está sendo muito mal pago para educar o seu filho, lidando com esse tipo de situação, e você ainda achar ruim que a escola te convocou para ir até lá. Você deveria sentir vergonha disso. Você não deveria nem falar sobre isso na rede social. Não é normal, não é engraçado. As pessoas têm que respeitar o próximo. E as crianças e adolescentes de hoje em dia não respeitam os professores. Não entendem quão difícil é trabalhar muito para receber pouco. Você é influenciadora, você sabe que você recebe muito. Você recebe muito. 3 vezes mais que essa professora, provavelmente. E não passa um pingo da humilhação e da falta de respeito que eles passam. Dependendo dessa fisionomia duvidosa, eu acho que não seria nem motivo de rir. Então assim, eu posso te dizer com clareza, o que o seu filho fez foi uma puta falta de respeito. Você está sendo extremamente conivente com isso e ainda não tem vergonha na cara de postar e achar que tem razão. Vocês deveriam se envergonhar e pedir desculpa olhando no fundo dos olhos deles, tá bom? E é isso, um beijo na bunda até segunda. Sabe o que é pior? Ela postou isso e falou sobre isso na internet como se fosse algo extremamente normal e achando que ia receber o apoio e suporte da internet. Você vê que quando ela falou sobre isso, ela falou com deboche, com desdém, sabe? Como se fosse, ai, o colégio do meu filho está enchendo o meu saco mais uma vez por algo tão banal, por algo tão superficial e que pipipi, popopó, sabe? Então, assim,
Eu realmente acredito que ela não achou que teria essa repercussão e nem que as pessoas viriam isso de forma negativa, que tipo assim, ia apoiar ela, ia dar suporte porque ela tá fazendo. Só que não, querida, foi extremamente ao contrário, o tiro saiu pela culatra mesmo. Bora assistir mais um vídeo pra ver a opinião das pessoas do que eles acharam de toda essa situação que aconteceu, tá bom? Risada. Bom, é muita besteira, não vou fazer vocês assistirem mais de 2 minutos de vídeo não. Os maiores problemas que nós, professores, temos no ambiente escolar não está relacionado. Agora a gente está tendo a opinião de professores. A gente vai ver esse professor e mais um que opinou também sobre isso que aconteceu, que é importante também dar voz a quem merece ter voz, né? Vamos ouvir os principais sofredores, quem tem sofrido bastante com tudo isso. Relacionado ao aluno, mas sim aos pais desses alunos, aos responsáveis desses alunos. Existem inúmeros pais, como este aqui, por exemplo, que relativiza todas as situações que ocorrem no ambiente escolar, e eu digo situações de violência. São pais como esse, mães como essa, que engaja o comportamento grotesco, grosseiro e desrespeitoso dos próprios filhos, porque eles falam dentro das suas próprias casas que tá tudo bem eles se zoarem entre si, que tá tudo bem eles zoarem o professor, até porque o professor, eles não gostam mesmo do professor, então eles podem zoar o professor. Quando ela fala sobre fisionomia duvidosa, ela está dizendo para o filho que tá tudo bem ele zoar outras pessoas que ele não acha bonito, tá tudo bem ele dar risada da cara do professor, porque o professor é feio, porque ele se parece com um amigo. Só quem é professor... Ainda assim, tem um ponto de que essa questão de ser feio ou bonito, gente, isso não tem nada a ver, isso é tão pessoal, tipo, você achar uma pessoa bonita ou feia, isso é tão relativo, tão sem insignificância nenhuma, sabe? Que uma pessoa, porque na sua visão não é bonita, porque na sua visão é uma pessoa feia, você pode zoar, você pode dar risada da aparência dessa pessoa. O professor sabe que o maior problema que nós encontramos no ambiente escolar não é o aluno não é o problema é a bagagem que ele traz de casa, o problema é a cultura que ele traz de casa. Os pais dele fazem ele acreditar no que os pais dele acham que é certo e passam a mão pela cabeça e acham que tá tudo bem e acham que é só besteira. Que por muitas vezes essa cultura é uma cultura misógina, é uma cultura racista, é uma cultura preconceituosa, e aí o professor precisa lidar com tudo isso dentro da sala de aula para fazer com que esse aluno, essa criança, se desenvolva enquanto um sujeito ético, já que os pais não são. Quem é professor sabe que os alunos brincam entre si, eles se zoam entre si, mas existe uma diferença absurda entre a brincadeira, a zoação e cometer crime. Eu digo crime porque eles são preconceituosos, eles trazem isso dentro de casa. Então, eles cometem um crime de intolerância religiosa, de homofobia, de misoginia. Aí, quando a escola aciona os pais irresponsáveis, meio que a escola fica sem saber, porque entende o comportamento do filho vendo o comportamento dos pais. Eu já tive reuniões com alguns pais que eu olhei para o garoto e vi que o garoto era vítima daquela situação que ele estava vivendo. O garoto apenas repetia o comportamento que o pai e que a mãe tinha dentro de casa, em relativizar tudo. Isso aqui é só um dos exemplos do que professores passam diariamente ao ter que lidar com esse tipo de gente que não adulteceu. Isso, e eu concordo bastante, e foi realmente o que eu falei. O filho é muito espelho da gente, ele se inspira na gente, ele vai se moldar diante do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente fala e do que a gente ensina pra eles. A partir do momento que você transparece pra eles que determinado assunto é normal, que zoar alguém é normal, que ser preconceituoso é normal, que é só uma brincadeira, então ele vai achar que tudo isso é normal. Então
o que ele falou tá totalmente certo e eu concordo e assino embaixo. Muito do comportamento do que o filho dela teve, a gente consegue ver pelo vídeo dela que é o espelho dela, do que ela pensa, do que ela fala, do que ela transparece pra ele, do que ela ensina e do que ele assiste, sabe? Do que ele vê dentro da própria casa. Então tem uma diferença muito grande do que pode ser considerado brincadeira, do que pode ser considerado algo, uma zoação entre amigos, do que é algo realmente sério, do que é um crime, sabe? Enfim, gente, vamos assistir mais um vídeo. Que iam na diretoria reclamar de bullying. Agora é o professor que vai lá reclamar porque riram. Quanta infantilidade. Eu vi esse comentário em um vídeo, que eu só cheguei nesse vídeo porque a professora Rebeca Café, que é minha amiga, fez um react ao vídeo dessa moça falando que a escola ligou pra ela porque o filho dela tava rindo da aparência do professor. E aí o filho deu uma desculpa lisa, que nem adolescente faz, né, dizer que tava rindo da aparência do professor porque lembrou da aparência duvidosa de um outro estudante que é amigo deles. E eu vou usar esse vídeo aqui para trabalhar conceitos. Vamos trabalhar conceitos? Porque durante o vídeo dessa mãe inteiro, ela fala a palavra bullying, mas claramente ela não sabe o que é bullying. Daí eu vou trazer para vocês aqui esse print, que é do site do Ministério da Educação. Olha só que fonte fácil, acessível e confiável. E aqui nesse print vocês estão lendo que bullying é um comportamento sistemático de violências psicológicas e físicas. Eu não gosto do termo bullying justamente pela forma como ele se banalizou e também porque acredito que bullying seja um termo guarda-chuva que acaba escondendo outras formas de violência. Em uma turma que eu tinha muitos problemas de ações um pouco sorrateiras, violências um pouco sorrateiras, eu perguntei pra eles se eles sabiam que era bullying, e aí eles deram definições muito parecidas com essas que a mãe do vídeo dá, que faz parecer que bullying é só uma zoeirinha, é só uma brincadeirinha um pouco mais pesada, e não é nada disso. E aí eu falei bem assim, gente, se a gente fosse traduzir bullying, e aí fazendo uma tradução um pouco mal feita, e não com intenção de ser literal, mas com o objetivo de caracterizar o que é ação, a gente poderia chamar bullying de perseguição. E aí na hora que eu falei isso, a reação da turma foi nossa, professora, que pesado. Aí eu falei pra eles, viu como a gente tem uma questão com o termo bullying? Porque esse termo não causa mais nenhum tipo de impacto no sentido da pessoa refletir as ações delas. O bullying virou um termo meio chacota, até. Mas quando a gente dá o nome aos bois com o nosso idioma e chama de perseguição... Realmente, quando a gente trata hoje em dia do bullying, as pessoas falam como se fosse algo tão banal, como se fosse besteira. Tanto que ela fala no vídeo, ela sinaliza no vídeo que ela passou por coisas muito piores. E nem por isso ela, sabe, tava triste, nem por isso, enfim. Então, se banalizou bastante, se tornou algo muito mimimi, né? Você vê que tudo hoje em dia é mimimi, tudo é mimizento, sabe, esse termo. Enfim, vamos continuar assistindo o vídeo. Aí eles sentiram um pouco o impacto do que eles estavam fazendo. Primeiramente, quero dizer que se de fato as coisas aconteceram próximas ao que a mãe relatou, o que eu acho que nem é tanto assim, tá? E não pela mãe estar mentindo, mas é porque tem várias comunicações indiretas ali entre o que a escola contou, entre o que o professor sentiu, entre o que o próprio filho relatou. São muitas versões e quando você vai juntar todas, às vezes os meandros são um pouco mais delicados. E às vezes também não são. Então, vamos pegar aqui o que a mãe diz, que é o que a gente tem. Não acho que o que aconteceu ali foi bullying, tá longe de ser, pelo que ela descreveu. Aí agora a gente vai pro comentário que eu expus aqui no início do vídeo, que é um comentário que tá lá no vídeo da moça, né, da mãe que tá falando que a escola ligou pra ela, etc. Essa semana eu tive essa conversa com uma das minhas turmas. Esse ano eu estou com 20 turmas, e no geral são turmas muito tranquilas, eu tenho poucas que são aquelas que a aula é na sexta-feira e na terça eu já tô sofrendo porque eu vou voltar lá de novo, são pouquíssimas. E o que me fez chamar a atenção dessa turma, que me fez ter essa conversa um pouco mais séria com eles? Primeiro, eles têm pouquíssimas noções de respeito com a gente e entre eles. Quando nós, professores, chegamos, a recepção é horrorosa. Seja nas caras dobradas, caras de nojo, seja nas frases mesmo, eles fazem questão de ser desagradáveis. Quando a gente chama a atenção de algumas pessoas porque estão conversando demais, falando enquanto a explicação está acontecendo, algumas dessas pessoas olham para nós, professores, como se a gente estivesse atrapalhando a conversa deles. E não a conversa deles atrapalhando a aula. Muito fico refletindo que se vocês me tratam assim, e o professor, teoricamente, bem no campo das ideias para essa turma em questão, é uma figura de autoridade, fico pensando como é que vocês tratam outros colegas quando não tem nenhum adulto por perto. E aí, na hora que falei isso, alguns estudantes deram aquela balançada de cabeça, assim, de como quem tá pedindo socorro em silêncio, porque tem medo, às vezes, de falar, de levar pra direção e sofrer algum tipo de retaliação pela turma. Então, sobre o comentário dessa moça, que diz que a infantilidade do professor da situação lá da mãe relatada e levar pra diretoria a questão do bullying,
Mas vamos deixar claro que não foi bullying. Mas essa postura desrespeitosa precisa sim ser relatada e comunicada de imediato aos pais, porque, mais uma vez, se faz isso com um adulto que, teoricamente, é figura de autoridade, imagino que não faz com outros estudantes na calada ali, ou na surdina. E que fique claro também que eu não estou falando especificamente que o filho dessa moça faz alguma coisa na calada da surdina, porque eu não sei quem é o filho dessa moça. Essa moça passou na minha For You lá 2 vezes. Uma delas foi quando ela falou que o filho dela não sabe cortar o pão lá do Outback. Mas assim, não é uma inferência sobre o filho dela. É sobre situações de escola. E pra fechar esse vídeo aqui, pra ele não ficar extremamente longo, o negócio do risinho. Não sei qual é o estado de saúde mental desse professor também. Mas anos atrás, tinha um perfil, assim, na comunidade escolar em que eu trabalhava anos atrás, tinha um negócio dos estudantes, dos mais novos aos mais velhos, ficarem rindo, parecendo uma hiena a aula inteira, de qualquer diabo que acontecia ou que não acontecia. De novo, não estou dizendo que é o caso do filho da moça do vídeo. Estou relatando uma situação sobre risinhos. E chega um momento que essa porrada de risinho fora de hora, em momento inadequado, enche o saco. E aí, nesse horário vago, eles passaram na porta de uma sala e riram da aparência duvidosa do professor. Aí, queria muito saber que aparência duvidosa é essa. E, mais uma vez, voltamos à questão do bullying como um termo guarda-chuva para esconder outros tipos de violência. Vamos pegar aqui e aí uma situação hipotética, né? Temos um estudante que ele ri porque ele acha que o colega de turma dele é um esquisitão. Aí você vai ver quem é esse colega de turma. Esse colega de turma tem alguns diagnósticos ali. É um garoto TEA, é um garoto DEPAC, é um garoto que tem uma dificuldade de comunicação, de verbalização. E aí esse outro estudante ri porque ele é esquisitão. Você percebe aqui que o bullying, na verdade, é capacitismo? Uma outra situação, uma menina, uma estudante, faz sucessivos comentários sobre o corpo, sobre o peso de uma outra colega. Vocês percebem que esses comentários todos, eles são ligados à pressão estética? E se for, de fato, um outro estudante gordo, a gente tá falando de gordofobia e não necessariamente de bullying? Ou, em um outro caso, a gente tem ali vários comentários sobre o cabelo de um estudante. E nossa, mas seu cabelo tá sempre desarrumado, né? Nossa, mas nem que quando você passa gel, esse cabelo abaixa. E aí, depois, essa pessoa parece com um cabelo alisado. Antes, um cabelo crespo. Antes, um cabelo cacheado, que nem o meu aqui, ó. E aí, vocês podem ver que aqui fica uns cabelinhos aqui pra cima, ó. Tá crescendo, é cabelo cacheado. Se eu colocar uma presilhinha aqui, vai prender. Mas depois de um tempo, vai subir uns cabelinhos. Normal, meu cabelo é assim. É o meu cabelinho, que nasceu assim. Aqui, ó, nasceu assim. Mas depois de vários comentários, um estudante ali da adolescência, cheio de segurança, vai lá e alisa o cabelo. Vocês perceberam que aqui o bullying, na verdade, é racismo? Então, tem essa questão aí com o termo, porque às vezes não é bullying. Às vezes não é perseguição sistemática, cotidiana, que tem ali já quase uma rotina de violências psicológicas e físicas. Às vezes, são esses comentários que são deslocados da situação, que acontecem em baixíssima frequência, mas que para a pessoa que está ouvindo, parece que é todo dia e que faz com que essa pessoa, de alguma maneira, se automutile ou busque meios para mudar a própria aparência, para deixar de ouvir esses comentários desagradáveis. Então, aqui não necessariamente a gente não tem um comportamento sistemático que caracterize o bullying, mas a gente tem outras formas de violência que são apagadas, que são sequer mencionadas, porque a gente está sempre usando bullying de uma maneira torta e errônea. E aí, quando ela falava dessa aparência duvidosa do professor, eu fiquei me questionando, descreve pra mim. Queria que descrevesse pra mim. O que é uma aparência duvidosa? Como é que se aparenta alguém duvidoso? O que é isso? Porque sempre que a gente faz esse questionamento pro adolescente, a gente vai encavucando outros probleminhas ali. A gente vai indo. Vocês conseguem me entender? Vocês que trabalham com adolescente, vocês estão me entendendo, não estão, não? Então, se a gente começa a questionar, perguntar, fazer perguntas ao problema, né? Que é o método aqui das ciências humanas. A gente vai fazendo perguntas ao problema. A gente vai chegar em uns lugares bem difíceis, viu? Porque ela reclama no vídeo que o problema é que a escola poderia ter gerido ali, sem comunicá-la, né? Inclusive, essa reclamação que muitos pais fazem. Tipo assim, nossa, você tá me comunicando o meu filho? Não, que isso? Não, resolve aí, pelo amor de Deus. Mas se a gente vai cavucando, vai chegando nos lugares bem difíceis. Que se a gente não comunica de imediato, só pra o pai lá assinar um termo de responsabilidade, tipo assim, foi desrespeitoso com o professor. Desrespeito, tava rindo do professor, que já é grave, tá? Eu acho grave. Eu acho muito grave. Mais uma vez, se faz com a figura de autoridade, o que não faz na surdina? Aqui a tratativa que eu tenho com os meus adolescentes, eu moro em Brasília. E aqui teve um caso em 1997, que é o caso do indígena Galdino, que foi queimado vivo numa parada de ônibus. Todos meninos não, né? Alguns já eram adultos. Tinha um que era adolescente. Todos de escolas particulares aqui do DF. Todos classe média alta. E aí eu gosto de pesar a vibe em sala, eu gosto. Quando vem com esses papinhos, mas foi só não sei o quê. Foi só não sei o quê hoje, amor. Mas se eu não te der esse corte aqui agora, um corte de consciência, o que vai ser daqui a 10 anos? Se eu não te der limite agora? O que vai ser daqui a 15 anos? Se eu não te der um limite aqui agora. Se eu não te der esse corte, que é seco, que tem que ser duro, tem que te fazer repensar. E se eu ficar nessa do tipo assim, ai que besteira, né? Coisa de criança. Sim, gente, tem coisa que é de criança, tem coisa que é da idade, tem coisa que é da adolescência, tem coisa que é violência. Tem coisa que é falta de limite. Tem coisa que é falta de educação. Então assim, vamos dar os nomes certos para as coisas certas. Vamos sempre que possível estar pensando ali em por que a escola ajuda dessa maneira. Claro que tem escola que erra. Não vamos negar isso.
mas vamos estar evitando. Porque no final do vídeo ela até diz assim, quer praticar bullying? Só não faz esse negócio chegar em mim. Usando o termo erroneamente ou usando ele corretamente. Essa é uma frase muito ruim. É uma fala muito ruim, assim. Poderia passar horas aqui explanando por que é ruim, mas o vídeo já tá longo. Foi esse o vídeo, gente. Acho que um dos vídeos mais importantes de hoje foi esse. Porque tudo que ela fala é essencial, é importante e faz sentido. Vocês percebem que faz sentido? Gente, vocês percebem um ponto extremamente importante que ela trouxe, de que possa ser que não tenha acontecido um bullying e se outra coisa, e da forma que o termo ele foi banalizado e está sendo usado de outras formas, usado para mascarar outras coisas. Então é esse tipo de situação, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção e ver. Bom, depois de toda a repercussão negativa que teve, claro que ela fez um pronunciamento, mas um pronunciamento totalmente equivocado e ainda assim falando muita coisa que não cabia dizer, ainda falando muita coisa errada. Mas o ponto mais importante desse último vídeo que a gente acabou de assistir é que ele traz também uma informação extremamente importante e que depois a gente descobriu quem era esse professor e quais foram os motivos das risadas. E aí que a coisa fica extremamente interessante, digamos assim, porque houve outro pronunciamento que ela veio fazer depois que descobriram quem era o professor e o porquê das risadas. E aí sim, ela veio com aquela camisetinha branca, que já é um clássico, com pouca maquiagem e se desculpando. Eu não sei nem se vale a pena a gente assistir o pronunciamento dela, o primeiro que ela fez, né, sem ser o último de camiseta branca, mas eu acho que faz parte da história e pra gente ter um contexto melhor. A gente vai assistir esse pronunciamento, depois a gente vai ver o vídeo que descobriram quem era de fato o professor e pra finalizar a gente vai assistir o pronunciamento dela com camisetinha branca pedindo desculpa, tá bom? Eu já peço desculpa pelos barulhos que tá tendo. Eu vou ver se eu consigo gravar em outros horários pra ver se o computador para de fazer tanto barulho. Mas de verdade, gente, mil desculpas. Eu não sei por que ele tá fazendo esse barulho, mas enfim. Vou colocar o vídeo aqui pra gente assistir. Vídeo que eu fiz da escola hoje mais cedo, um pronunciamento do pronunciamento, mas vamos lá. O vídeo que eu fiz mais cedo, eu falei exatamente sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia, mas eu também tenho consciência de que muita coisa a escola é limitada a fazer na vida do adolescente ali, porque os pais caem matando em cima. Eu sei disso porque eu tenho inúmeros professores na minha família, a minha irmã é professora, e assim, existem coisas que você não pode sequer falar pro aluno que o pai já vai lá na escola fazer um barraco. Então, existem situações assim, sim. E é o que mais existe hoje em dia, entendeu? A falta de educação dentro de casa e o pai vai lá e cai matando em cima do professor. Em hipótese alguma, eu quero mostrar que o professor tá falando, mas o professor tá errado. Não, o que eu falo é sobre a falta de autoridade, mas eu também reconheço que parte disso é responsabilidade da nossa realidade hoje, porque eles podem fazer até a página 2, porque se eles fizerem até a página 3, o pai vai cair matando em cima e o professor ainda sai como errado. Ponto. Eu tenho plena consciência disso. Quando eu falo sobre a falta de autoridade, é que eu acho que falta essa autoridade de ensinar melhor eles. Até, gente, de verdade, na minha época, mas na sua época era outra época. Tá, mas eu tenho saudades da minha época e eu queria que o Guilherme participasse dessa época para ele também entender com quantos paus se faz uma canoa. Porque na minha época, o professor ia me esculachar, entendeu? Eu ia sair da escola com trauma. Teve uma professora que falou assim pra minha mãe, a Tamara, o que tem de bonitinha, ela tem de burra. Por quê? Porque eu sempre queria andar com as más influências. Mas não era que eu queria andar com as más influências. Eu era a própria má influência. Você entende? Então o professor ia lá e jogava ali a verdade na cara do teu pai. E teu pai que lidasse com a verdade. Entendeu? É isso. Então eu sinto falta dessa época. Nossa, como eu sinto falta dessa época. Queria que fosse essa época ainda. Mas não estou querendo culpar o professor. Eu só estou falando que falta autoridade. Que, tipo assim, esse tipo de coisa são coisas que às vezes o pai... Não tem como eu me ausentar do meu trabalho e sair para ter uma conversa, que ela pode ser uma conversa por videochamada e alinhar os pontos, entende? Não é tão grave a ponto disso, é isso que eu quero dizer. Agora, sobre educação, por exemplo, sobre o que eles fizeram.
o que eles fizeram semana passada não foi algo errado, gente. Foi algo errado. É algo, assim, errado. Não é certo você olhar e tipo assim, eles não falaram nada, eles não humilharam ninguém, eles não responderam ninguém. Não. Eles olharam e deram risada e fizeram piadas internas entre eles, entendeu? Mas é errado porque você constrange outra pessoa. Tipo, eles fizeram uma zoação deles, uma zoação de adolescentes. Novamente, eles são adolescentes. Não é sobre passar a mão na cabeça deles. É sobre entender que a gente já passou por essa fase. E que a gente já fez o que eles fizeram. Ah, se você não fez, meus parabéns. Você é um exemplo. Você precisa ganhar o prêmio Nobel da Paz. Entendeu? De resto, eu já passei por isso. Eu já coloquei apelido. Coloca até hoje se bobear. Então, não é sobre defender eles e jamais sobre invalidar. Se o professor sentiu que ele estava sendo constrangido, ele sim precisa corrigi-los. Ele sim precisa corrigi-los. E o que eu ia falar? Espera. Ele acionou, né? Obviamente, a direção. Eles conversaram, analisaram as câmeras e tudo mais, analisaram o comportamento dos meninos. Não existe nenhuma prova de nada. O que existe é o que eles falaram. A gente deu risada porque a gente viu o professor, a gente lembrou de um amigo nosso que também é parecido com ele e a gente zoou. Foi exatamente isso. Eles falaram isso pro diretor. E eles tomaram uma decisão. A decisão de punir eles, que eu nem acho que é uma punição, que isso vai agregar muito na vida deles, é exatamente deles fazerem aí um trabalho sobre essa questão, sabe? Sobre bullying, etc e tal. E eles fazerem um trabalho, eles apresentarem, vão colocar a cacholinha deles pra funcionar, entendeu? Vão usar o tempo que eles têm ocioso pra ficar andando e vendo, falando de tal. Ainda que eu fale... desculpa, gente. Ainda que eu fale que, tipo, é normal porque eles são adolescentes, ainda assim tá errado eles vão usar a cacholinha deles que eles estavam usando para tempo ocioso para estudar. Só que eles não vão estudar no horário de escola. Se engana quem acha que eles vão estudar em horário de escola. Eles vão estudar no horário que era para eles estarem dormindo. O Guilherme vai precisar entrar mais cedo na escola. E o Guilherme vai de van para a escola. Logo, a van não vai passar. Não vai alterar o horário dela para pegar o Guilherme mais cedo. Logo, existe uma outra punição que vem junto nessa, que é andar de trem e de busão, meu amor. Porque eu não vou pagar Uber. Porque ele tá nessa situação porque ele se colocou. Então, por isso que eu falo que quando as pessoas vêm com... mas porque a Tamara vai ser cancelada porque ela tá passando a mão na cabeça do Guilherme. Gente, vocês não me conhecem nem de longe. Vocês não sabem tanto que eu exijo do Guilherme. Eu exijo muito do Guilherme. Muito. Mas eu também não vou crucificar o Guilherme para o Guilherme ser o garoto perfeito. Entendeu? Eu exijo muito, mas eu sei respeitar também quando ele comete falhas. Porque eu, como mãe, cometo falhas. Você comete falhas. Todo mundo comete falhas. Então, eu não vou crucificar ele. De jeito nenhum. Entendeu? Eu vou ensinar o que precisa ser ensinado. Isso, por exemplo, aconteceu, não é o correto, ele não deveria fazer. Ele vai ser punido, entre aspas, por isso, mas ele vai agregar muito, porque ele vai tomar conhecimento sobre o assunto, ele vai entender o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que é dentro da lei, o que não é dentro da lei ele fazer. Ele vai entender. E o que eu falo sempre pra ele é o seguinte: na dúvida do que você fazer com o outro, é só você se colocar no lugar dele. Eu sempre ensino isso pro Guilherme. Porque eu sou uma das pessoas mais empáticas que eu conheço. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. E eu ensino isso pra ele. Só que ele não vai nascer sabendo. Ele, às vezes, não vai seguir o que eu tô ensinando. Porque muitas vezes a minha mãe me ensinou A e eu fiz o B. E tá tudo bem também, porque ele é humano. Então a gente vai, ensina de novo, ensina de novo. Porque é sobre ter persistência e sobre entender que eu já passei por aquela fase. Entendeu? Então, é isso. Vai vir uma punição aí dele de... Ai, gente, eu não consigo nem assistir mais o restante do vídeo, de tanta baboseira, de tanta coisa que essa mulher falou, sincero e honestamente. Como se andar de ônibus e metrô fosse uma punição. Ai, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, assim, até no pronunciamento, que no caso esse era pra ela ter pedido desculpa e ter esclarecido algumas coisas, mesmo assim ela continua clicando nos mesmos pontos negativos que todo mundo tinha dito que era negativo no vídeo anterior, que todo mundo falou que tá errado, sabe? Então ela consegue persistir nos mesmos erros, nos mesmos pontos. Ai, Jesus Cristo, tenha santa piedade, tenha paciência. Mas enfim, não quero me estressar, sou um ser humano. Enfim, vocês viram que foi basicamente tudo do que ela já tinha dito, do que ela já tinha falado, então não vai mudar quase nada. Então, o que é que acontece? Descobriram o perfil do professor, descobriram quem é supostamente o professor que sofreu, né, que alvo de bullying, alvo de
perseguição, perseguição não, desculpa, alvo de bullying, por causa do vídeo da professora aí eu já emendei as coisas. O que acontece? Descobriram que o professor é PCD. E esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto que a gente já consegue imaginar, já consegue linkar o motivo das risadas. A gente já consegue entender que não foi uma situação de bullying, foi uma situação de capacitismo, que é justamente aquilo que a professora que a gente assistiu o vídeo falou, sabe? De mascarar o bullying com outra coisa, com coisa pior, com coisa que se tem nome. Então a gente vai assistir o vídeo da Andressa e vai ver o que ela falou sobre isso. Que o professor de aparência duvidosa é o senhor Ed Carlos Brizola, esse pronunciamento da Tamara para mim é uma grande conversa fiada. Porque o cenário de bullying já é um cenário que foi muito apontado pelas pessoas, porque a gente não sabia que a pessoa de aparência duvidosa, no caso, é uma pessoa com deficiência. Aí eu me pego com esse lance de pronunciamento da pessoa falar assim, as pessoas que se sentiram ofendidas, a minha fala isso é somente direcionado para as pessoas que se sentiram ofendidas com o que eu disse, e bibibi, bobobó. Não existe essa de as pessoas se sentiram ofendidas com a minha fala. As suas falas ofendem as pessoas. E eu acho, bem na moral mesmo, que depois desse meu vídeo, você que tá me assistindo tem a obrigação moral de ir no perfil do Ed Carlos Brizola e deixar uma palavra de conforto, deixar uma mensagem de carinho para este divo. Primeiro, por ser uma pessoa que se abdica numa profissão que é extremamente linda e pouquíssimo reconhecida nessa sociedade, que é ser professor. E segundo, obviamente, por ser uma pessoa que sabe os desafios de ser uma pessoa com deficiência numa sociedade extremamente capacitista, que estigmatiza, que silencia, que é um total descaso com pessoas com deficiência. É como eu falei, você que tá me assistindo, você tem a obrigação moral de ir lá no perfil deste professor, deixar uma mensagem de carinho, deixar uma mensagem de apoio. Se toda essa situação já me gerou uma revolta, e eu acredito que em muitas pessoas, óbvio, em muitas pessoas, imagine agora sabendo que este professor, que o filho daquela tonhona, fez chacota da aparência, é uma pessoa com deficiência. Falo isso no lugar, falo isso no lugar de que minha irmã gêmea é uma pessoa com deficiência. E se eu fosse uma pessoa fazendo o mesmo com a minha irmã, olha, gente, eu já teria, assim, gastado meu réu primário. A dor, porque o capacitismo numa família que possui uma pessoa com deficiência atinge todo mundo. Obviamente, muito mais em cima da pessoa com deficiência, mas é tão cruel que respinga em todo mundo. E o que me choca é que no pronunciamento da Bonitona das Tapiocas, em momento algum, eu vejo uma fala de desculpas ou de retratamento para este moço. Vocês viram? Vocês viram que a maior pessoa ofendida não foi feito um pedido de desculpas público, assim, pra pessoa que de fato foi ofendida nessa história toda? Aí que me indigna muito mais. Muito mais. A gente já falou o que tinha que falar. Isabela deu fecho, parou de utilizar o blush chinelada. Mas pronunciamento assim, conversa fiada, quando você não fala e não direciona as desculpas para a pessoa que de fato foi ofendida nessa história toda. É isso, e forte abraço. Essa questão, né, de que a Isabela, você lembra que a Isabela falou da questão do blush, e muita gente comentou que no pronunciamento dela, ela não tava com o famoso blush chinelada, que ela tinha aprendido a passar blush. Um lado bom dessa situação, um lado positivo, foi que ele começou a ganhar seguidores, o professor. Então ele vai ter a visibilidade que ele merece, ele vai ter o reconhecimento que ele merece. Então isso é a questão de dar fama a quem merece, dar fama à pessoa certa. Bora assistir mais um vídeo. E eu não sei se a gente vai assistir o pronunciamento dela todo, porque o vídeo já tá imenso e o pronunciamento dela são 11 minutos. Então assim, não sei se terei esse tipo de paciência. Mas enfim, vamos dar play no vídeo. Esse aqui é o professor que o filho da Tamara fez chacota.
E eu realmente espero que a internet faça com ele o que fizeram com a mulher do avião quando ela foi incomodada por uma criança. Eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre o quanto as pessoas deveriam enaltecer esse professor, porque eu simplesmente recebi a foto e percebi que ele era uma pessoa PCD. E o filho da Tamara não tava rindo dele porque ele tinha uma aparência duvidosa. O filho da Tamara tava rindo dele por ele ser PCD, portador de deficiência. Todo mundo fez vídeo, todo mundo falou dele, todo mundo falou, tá aí ó. O perfil tá aí pra todo mundo ver agora. Vamos ver se as pessoas vão se mobilizar. Deixar lá uma mensagem de carinho, deixar lá um apoio. Vamos ver se a internet vai resolver fazer algo de bom agora. Aqui as pessoas enaltecem cada coisa que não deveria nem aparecer. E quando aparece alguém que merece o nosso respeito, o nosso carinho, vamos lá fazer essa força, gente. E pra você, Tamara, eu só lamento. Esse seu pronunciamento ridículo não enganou ninguém, não. Pelo contrário. Só mostrou que você não aprendeu nada com isso. Bora lá no perfil dele, gente. Sim, essa frase impactante é pra fazer você permanecer no vídeo e reconhecer de fato que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias pra assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar. No entanto, se você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço pra que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não aprendi com você e ele não é destinado a você. Gostaria de ressaltar que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim, então em alguns momentos o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim, porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral e analisei a situação de longe. Inicialmente, eu foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso, apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo. Inicialmente, eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar neles. Eu precisava focar em pessoas de bem que de fato se sentiram ofendidas com a situação. Tanto uma pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Eu não estou falando que todos os professores são santos e éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas com tudo o que aconteceu. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês em algum momento e de uma forma egoísta eu acabei invalidando essa dor. Eu errei não só como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde que foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação genuína disso. E a minha intenção não é apenas dizer, eu errei aqui. Quando eu refleti sobre a necessidade de fazer um vídeo de pronunciamento, eu pensei, eu sei que eu tenho falas problemáticas, mas aonde eu preciso buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre cancelamentos e etc. Estou falando sobre não machucar pessoas ou não invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é claro que eu não estou tirando todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi. Em alguns momentos eu acredito que existam sim exageros. Todavia, entretanto, esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa. Se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Eu queria apenas ligar a câmera, falar algumas palavras doces pra vocês e falar, eu errei, me desculpa, tá bom? Eu tô arrependida e daqui a pouco replicar essa atitude, mesmo que não seja na frente das câmeras. Eu quis aprender de fato, então eu sempre faço isso. Sempre quando eu passo por qualquer situação, seja ela difícil, seja ela... Mas é difícil, né? Seja ela difícil, que é a principal, eu me retiro. Eu faço a digestão de tudo aquilo que está acontecendo, eu esfrio e é onde eu preciso, de fato, analisar o que eu preciso aprender com aquilo ali. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu primeiro erro foi a precipitação em ter postado um vídeo assim que a escola entrou em contato comigo. Até então eu não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido, eu não sabia do que havia sido falado, feito, nada. Eu simplesmente postei um vídeo porque, com base nas experiências anteriores da antiga escola do Gui,
onde qualquer coisa que acontecia, eles pediam pros pais ir no colégio, coisas que de fato poderiam ser resolvidas pelos professores, como, jogou comida no teto, rasgou a folha do caderno do colega. E essas coisas simples, assim, que poderiam ser resolvidas dentro da sala de aula, eu imaginei que seria isso também. Então eu não dei a devida importância, entendeu? Eu não dei a devida importância pra escola me acionando pra ir até lá. Eu achei que era algo simplesmente fácil de ser resolvido, onde o professor poderia colocar os adolescentes no lugar deles, enfim, vida que segue. E não era. Eu só tomei ciência disso depois da reunião com a escola. E a reunião com a escola, ela veio após a postagem do primeiro vídeo. Inclusive, eu postei os desdobramentos de toda a situação. Informei que eu estava do lado da escola, né? No que a escola havia decidido, obviamente. Mas eu ainda permaneci com um discurso de que, nem foi tão grave assim. Foi só, tipo, uma risada, sabe? Novamente, o que dói em mim, não dói no outro, o que dói no outro, não dói em mim. Então eu não dei essa devida importância, entendeu? A situação em si. Segui com um discurso de normalizar o que aconteceu. Lembrando que eu só tive noção da gravidade do que aconteceu após a reunião com a escola, o que aconteceu depois do primeiro vídeo. A gravidade da situação e do assunto quando você foi extremamente cancelada na internet e que as pessoas começaram a perceber qual era o real motivo das risadas do seu filho. Porque você só se pronunciou, você só veio a público falar de fato quando as pessoas acharam o perfil do professor. Porque antes disso, você ainda não tinha se pronunciado. Antes de todo esse burburinho, antes de todo esse bafafá, você ainda estava tratando como se fosse algo extremamente pequeno e insignificante. Gente, eu não acho que há necessidade da gente assistir o restante do vídeo. Até porque é só... Me desculpe, ai meu Deus, eu não sabia da gravidade, eu cometi um erro. Foi algo terrível e que piriri pororó e que blá 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 blá, sabe? Então, foi justamente esse o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que isso não se repita, tá bom, Tamara? Que você não haja como se fosse pouca coisa, uma coisa que não é pouca coisa, que é muita coisa, tá bom? E espero que antes de você postar qualquer coisa aqui na internet, você reflita um pouquinho antes se realmente você tá certa. Se realmente o seu ponto de vista está correto. Eu não acho que o ato do cancelamento, do hate, do xingar seja correto. Não é correto você xingar uma pessoa na internet, não é correto você ir lá massacrar alguém na internet. Mas às vezes a gente precisa de uma certa pressão, sabe? Porque nenhum vídeo que a gente viu aqui não ofendeu você necessariamente de te xingar, não que eu lembre pelo menos. Mas de te xingar, de te ofender, de rir de você, de fazer bullying com você, quer dizer, tirando a parte do blush da Isabela, né? Mas enfim, eu acho que você precisava dessa sacudida, sabe? Pra você acordar um pouco, pra você refletir um pouco sobre as coisas que você fala e que você faz. Não significa dizer que você vai mudar de opinião e também não significa dizer que você vai ser uma pessoa horrível pra sempre. Não sei, não te conheço, não te acompanho, não sei nada sobre você. As únicas coisas que eu sei sobre você foi contra a minha vontade, que foi em relação ao pão e agora é essa questão. Então, assim, tudo que aparece pra mim não vem de uma forma positiva. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte o vídeo pra eu continuar postando. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham de toda essa situação. Me desculpa mais uma vez pelo barulho do fundo que o computador tá fazendo. Eu vou realmente tentar resolver isso de alguma forma. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.